Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o verso 17, nós vamos ler até o verso 30 e vamos observar o que diz as Escrituras. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então nós vamos falar sobre o tema, uma palavra a Éfeso. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está, querido, algo que nós não podemos deixar de observar. Paulo estava encerrando o seu ministério na Ásia. Então ele faz uma convocação de todos os líderes que ele havia deixado nas igrejas da Ásia. E agora vem de Éfeso um grupo de oficiais. E Paulo começa a lhes falar. Ele mostra para eles as dificuldades que ele passou anunciando o evangelho. Sofrendo, chorando, muitas das vezes sendo perseguido pelos judeus, sendo questionado naquilo que ele proclamava. Mas ele não deixou de falar abertamente a palavra do Senhor. Não foi infiel a Deus. Aos olhos dos judeus, ele era um infiel. Aos olhos dos incrédulos, daqueles que não recebiam a palavra, ele era um pervertido. Mas aos olhos dos que criam, ele se tornou um vaso de honra, um vaso de bênção. Então essa é a missão do pregador, do mensageiro de Deus. Nós não temos que agradar aos homens, nós temos que agradar a Deus. E não podemos fugir da missão que o Senhor nos deu, em expor a palavra com clareza e dar a entender todos os mistérios que estão contidos nela, quer os homens gostem ou não. A intenção do mensageiro de Deus não é agradar as pessoas, mas é torná-las conscientes da vontade do Senhor. E é esta palavra que Paulo proclamava: arrependei de vossos pecados, convertei-vos a Deus, sejam transformado o pensamento, as atitudes de vocês, olhem para Jesus, o autor e consumador da fé, porque é ele o padrão de vida que todos nós devemos desejar. E nestas palavras, ele persuadiu alguns, arranjou inimizade com outros e ofendeu muitíssimo aqueles que não aceitavam Jesus como Filho de Deus nem como Salvador. No entanto, diz a palavra: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Está vendo? É assim que anda o servo de Deus. Ele não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Mas se o Espírito de Deus ordena algo, ele faz, independente do que venha acontecer. Ele tem consciência que o Senhor ordenando, tudo pode vir a acontecer, mas Deus está no controle de todas as coisas. E ele então diz assim: porém, em nada considero a minha vida preciosa, porque, olhe bem, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ele já tinha uma previsão do que viria a acontecer em Jerusalém. Ele seria preso e seria acorrentado. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esta é a missão do pregador. Foi o que eu abracei há muitos anos atrás. Glorifico a Deus por isso. Já passei por muitas lutas, muitas dificuldades,
mas o Senhor não me desamparou em nenhum momento. E é essa glória que eu carrego no meu coração. É a certeza que, se continuar fiel à pregação da palavra, o Senhor me aprovará no dia final. E eu louvo ao Senhor por esse privilégio. Mas aí ele vai chegar aqui no verso 28 e dizer assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu-me bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja não pertence a pastor, querido, pertence a Jesus. E eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Agora ele faz aqui um pré-anúncio do que viria a acontecer. Visto que ele anunciava a palavra do Senhor, tal como o Senhor lhe ordenara, ele já previa que ia entrar pessoas inescrupulosas com mensagens diferentes, destruindo tudo aquilo que ele havia plantado, que procedia de Deus, para trazer aqueles gostos que os homens tanto apreciam. E ele diz: e que dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas a todos e a cada um. Aqui está. É com amor que a gente faz a obra de Deus. É com ternura que a gente se submete ao Espírito Santo. E é através dele que nós obtemos essa palavra. Se você for para Apocalipse capítulo 2, verso 1 e 4, você vai encontrar o Senhor Jesus falando à igreja de Apocalipse da seguinte maneira. A igreja de Éfeso, que é exatamente esse povo. Deixa eu ver se eu pego aqui rapidamente, só para você ter uma ideia. O que é que Jesus falou com a igreja? Preste atenção, capítulo 2, verso 1 a 4. Olha, ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos. Então vê que eles seguiram os conselhos do apóstolo São Paulo. Porém, Jesus disse assim: tenho porém contra vocês, porque abandonaram o primeiro amor. Isso é muito triste. A previsão de Paulo aconteceu no futuro. Espero, com a graça de Deus, que ao ouvir isso, se previna contra os falsos que entrarão no seio da igreja. Oremos. Pai bendito, te agradeço por esta palavra. O tempo é curto, mas eu entrego ao teu Espírito Santo para que esclareça cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.